Conversa com o deputado Juan Guaidó, presidente interino da Venezuela até janeiro de 2023, reconhecido internacionalmente e que vai conversar um pouco conosco sobre o que está acontecendo hoje na Venezuela e por que foi tão importante a manifestação desta Câmara dos Deputados, em especial desta Comissão de Relações Exteriores, na manhã de hoje, aprovando uma moção de repúdio à visita oficial do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que é internacionalmente reconhecido como um tirano que tem desrespeitado os direitos humanos e transgredido também todos os conceitos de liberdade e democracia. Foi presidente também dessa comissão. Quero chamar o delegado Palumbo à frente, que sente conosco, porque foi aprovado também na Comissão de Segurança Pública uma moção de repúdio também à visita oficial de Nicolás Maduro ao Brasil. Infelizmente, na Comissão de Direitos Humanos, vinha saber agora sequer foi pautado o tema, mas nessas duas comissões não só foi pautado, como foi aprovado. E quero agradecer também a presença do senador Eduardo Girão, que está aqui ao nosso lado, representando a oposição no Senado. Além de também, em nome do presidente desta Comissão de Relações Exteriores, deputado Paulo Alexandre Barbosa, que infelizmente não pôde estar conosco agora porque está em uma reunião da SECAI, mas pediu que deixasse o abraço a todos e lembrando, a partir da aprovação na Comissão de Relações Exteriores, a moção de repúdio é uma moção da comissão, aprovada por 21 a 11, portanto uma moção aprovada pela Câmara dos Deputados do Brasil, que representa o povo brasileiro, em repúdio à presença de Nicolás Maduro aqui. Então passa a palavra a Eduardo Bolsonaro e logo depois passamos ao presidente Guaidó e abriremos em seguida a palavra aos deputados presentes para que possam também se manifestar e dirigir-se ao convidado, a quem desde já eu agradeço por estar conosco. Aliás, deputado Eduardo Bolsonaro, o Juan Guaidó esteve conosco em 2019 aqui na Câmara dos Deputados, esteve visitando Brasília, pude acompanhá-lo naquele momento, vários parlamentares estiveram conosco lá em 2019 e hoje, infelizmente, encontra-se exilado do seu país e agora participa conosco diretamente de Washington, nos Estados Unidos, tempo limitado, mas agradeço demais que esteja conosco. E eu vou passar aqui a anotar os nomes dos deputados que queiram se manifestar pelo prazo de 3 minutos. Passo aqui ao deputado Eduardo Bolsonaro. Vou ser bem rápido, porque eu sei que todos querem escutar o presidente Guaidó, o verdadeiro presidente da Venezuela. Destaco aqui a presença da sempre embaixadora Maria Teresa Belândria, que teve muita coragem a assumir um papel num momento muito crítico na Venezuela. Pedi até uma salva de palmas para a embaixadora. A gente está falando de um regime que assassina os seus opositores. A gente aqui no Brasil contesta prisões, decisões judiciais. Inclusive com Lula, eu acredito que o Brasil está indo no caminho, infelizmente, desse regime de Nicolás Maduro, de um narcoterrorismo. Mas, para destacar aqui, essa coragem, na Venezuela são centenas de presos políticos, ficam em prisões como, por exemplo, em La Tumba, que não tem acesso a sol, a janela, nada. São diversos relatos de pessoas que são torturadas, inclusive os torturadores com sotaque de cubano relatam os torturados. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem um vexame internacional ao receber um narcoditador que enfrenta processos em Haia e que é rechaçado por todos, inclusive pela própria esquerda. Destaco aqui as palavras do presidente do Chile, que é de esquerda, Boric, dizendo que não se trata de uma narrativa, fazendo certamente uma crítica a Lula, de que não se trata de uma narrativa a questão da Venezuela, que é uma questão séria. Finalizo aqui também relembrando que o Alto Comissariado das Nações Unidas, quando fez o seu relatório falando das violações de direitos humanos, que não é nenhuma nem duas, mas são dezenas a centenas de violações de direitos humanos ocorridas na Venezuela, foi confeccionado também pela também esquerdista ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Então a gente tem que aqui ouvir, dar voz a todos aqueles que têm voz para falar dessas questões. Eu acho que as pessoas que vivem na Venezuela, elas têm mais legitimidade por terem visto de perto
essa realidade. Então, Juan Guaidó, é uma satisfação contar aqui com essa videoconferência, com o seu tempo, e retorno a palavra ao presidente Marcel, que brilhantemente fez essa moção de repúdio à vinda do narcoditador Nicolás Maduro ao Brasil. Muy bienvenido, presidente Juan Guaidó. Felicitaciones por todo su trabajo y bueno, tiene la palabra para hablarnos y darnos un mensaje sobre lo que pasa hoy en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, congresista Van Hatten, muchas gracias, congresista Bolsonaro. Quiero darle las gracias en nombre de los venezolanos, que a través del Congreso, en esta moción de repudio al dictador Maduro, se vio reflejado. Se vio en la búsqueda de justicia, en la búsqueda incluso de hogar. Ustedes en Brasil han recibido a cientos de miles de venezolanos desplazados por la dictadura de Maduro, buscando alimentos, buscando refugio, buscando cobijo. No es una narrativa, un lamentable hecho de que hoy les debo hablar desde Washington precisamente por la persecución de una dictadura, precisamente por estar desplazados de nuestra tierra en este momento, por lo cual hablar en nombre de las víctimas, de la justicia, de los derechos humanos, es hoy un alivio para millones de venezolanos que se vieron ayer revictimizados, fueron víctimas de nuevo, no solamente de un dictador que los encarceló, como hoy 300 presos políticos, no solamente de un dictador que los empujó a salir de su país, sino por, lamentablemente, un presidente que conoce muy bien la situación de Venezuela, sabe que no es narrativa, sabe muy bien de los cientos de miles que han entrado en Brasil, sabe muy bien, además de la vinculación que tiene Maduro con grupos irregulares, con el ELN, con la disidencia de la FARC, de la presencia incluso de el tráfico de personas en la frontera, que la operación acogida, por cierto, ha recibido valientemente y amablemente en Brasil. Para nosotros fue doloroso, lamentable, e incluso utilizo una palabra fuerte, miserable, ver cómo se revictimiza a toda una sociedad. A eso que están hoy pidiendo simplemente una elección libre, o están pidiendo por su libertad lo que están tras la reja. El hambre no es una narrativa, el asesinato político no es una narrativa, un doloroso y lamentable hecho que sucede hoy en Venezuela, y que llamar diferente a Maduro que el dictador es simplemente rechazar. Aplaudo, celebro la resistencia de las instituciones en Brasil, que el Parlamento valientemente rechazó la presencia del dictador Maduro y sobre todo la posibilidad de recuperar la democracia en Venezuela. En una semana apenas han entrado ya 3.000 personas adicionales en el Brasil, 7.5 millones en el mundo entero, la mayoría en América Latina. Celebramos la voz de los valientes presidentes que se expresaron, en el caso del presidente de la California, en el caso del presidente Boric, pero esperamos más hoy de la región, cuando la exigencia de los venezolanos en este momento es una elección que estamos haciendo desde el 2018, por lo cual estoy reconocido presidente encargado y reconozco el valor, la valentía de estos congresistas hoy en dar la palabra a quienes han sido perseguidos, no por narrativa, sino por el fuego, la persecución y la tortura de una dictadura como la de Maduro. Este acto dice que Brasil es un país soberano, Brasil es un país independiente, y estoy seguro que esas palabras de Lula no hablaron por los brasileños. Los brasileños se sienten representados en su Congreso, en la valentía, en la búsqueda de la democracia, de la libertad y del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, congresista Van Hatten, por la valiente voz. Gracias, congresista Bolsonaro. Gracias a los valientes congresistas y senadores que están presentes en esta reunión. Les digo que los venezolanos seguimos luchando, resistiendo
y no haber voz ni actitud negacionista. Y atención con esto, lo peligroso de negar las atrocidades cometidas por Maduro no solamente es invisibilizar a las víctimas, revictimizar a una sociedad, sino la impunidad que promueve en toda la región, la impunidad que promueve en todo el continente, con el cual hoy me siento en deuda, me siento también agradecido y en deuda con este Congreso, que sigue levantando la voz por valores que defendemos y que seguiremos haciéndolo hasta el final. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muitíssimas graças, muito obrigado, Juan Guaidó. E eu vou passar a palavra aos inscritos para depois os comentários finais do nosso convidado. Agradecendo mais uma vez pela participação. Passo primeiro ao delegado Palumbo, que propôs também um requerimento da Comissão de Segurança para que ele possa usar a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. É com muita tristeza que a gente verifica o que está acontecendo no Brasil. Eu nunca pensei que fosse ver uma cena como essa. O Lula, na maior cara de pau do mundo, abraçando um ditador, narcoterrorista, torturador, que está vindo para o Brasil só para arrancar o nosso dinheiro. Já deve bilhões de reais, um povo que está comendo carne de cachorro, carne de gato, revirando lixo, vem aos milhares no Brasil, fugindo da ditadura, e chega aqui, é abraçado por aquele que se diz o pai dos pobres. Ele não é pai dos pobres, ele é pai da ditadura, do terrorismo, do narcotraficante. Maduro é acusado de enviar mais de 200 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. E aqui ele é recebido com honras e glória. Então eu quero agradecer a todos que nos apoiaram nessa moção de repúdio, em especial meus colegas que fazem parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, e lamentar que a esquerda tenta defender o indefensável. Não há defesa, mas eles tentam de todas as formas, através de narrativas. Aliás, o próprio Lula falou que é narrativa. E eu queria perguntar para ele, é narrativa tanques de guerra passando por cima da população? É narrativa tortura? É narrativa a população comendo carne de cachorro? Isso aí está para todo mundo ver, basta pesquisar. Então, muito obrigado, Marcel, obrigado, Eduardo. Estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, delegado Palumbo, pela sua iniciativa e a Comissão de Segurança pela aprovação. Eu gostaria só de saber se eu consigo usufruir do relógio enquanto a assessoria verifica. Eu vou controlar o tempo aqui no meu celular mesmo e vou estipular aqui o tempo de 3 minutos para cada fala. Passo ao deputado Marcon, em seguida ao senador Eduardo Girão, tinha me pedido, não tinha visto, depois o deputado Jordi, deputado Luiz Felipe, deputado Sargento Faur, deputado Domingos Sávio. Se mais algum deputado quiser se inscrever, deputado Osmar Terra. Deputado Marcon. Boa tarde, presidente. Presidente Guaidó, prazer falar com você. Não sei falar espanhol, o Marcel pode traduzir depois, mas eu queria pedir desculpa como parlamentar eleito democraticamente do Brasil. Eu queria pedir desculpa ao povo venezuelano pelo esse fiasco que aconteceu aqui ontem no nosso país, onde um marginal da pior estirpe possível, né, que financia grupos narcotraficantes, extorsões, achaques a seu povo, que levou uma nação que era a mais rica per capita da América Latina nos anos 70, hoje a ser mais miserável que o próprio Haiti, que sofreu com 2 terremotos. Então aqui a gente tem a prova que o modelo implementado de anti-liberdade, de anti-capital, ele só traz miséria. Então a minha fala é muito singela, mais para pedir desculpas. E eu tenho certeza que o mal não dura para sempre. Tenho certeza que com o trabalho de venezuelanos como você, Guaidó, com a nossa embaixadora aqui, entre tantos outros que não vão desistir do país, a Venezuela um dia vai voltar a ser o que foi lá nos anos 70 e 80, quando esses monstros não existiam, né, no país de vocês. Então fica aqui só o meu sentimento de que vai passar isso um dia e que vocês não desistam, porque tem muitas pessoas que precisam de vocês, e a casa de vocês é na Venezuela, não é em Washington, não é no Brasil. Então que vocês possam um dia retomar para casa de vocês, que um ditador que
tenho certeza que o diabo vai receber ele quando ele for chamado lá e vai pagar pelos seus crimes, se não aqui na terra, mas quando ele morrer. Então, fica aqui o meu abraço e minhas sinceras condolências pelo que aconteceu com o país de vocês e pelo que aconteceu ontem aqui no Brasil. Obrigado, deputado Marcon. Antes de passar a palavra ao senador Girão, quero só agradecer a assessoria aqui, em especial a assessoria da CREDEM, mas também da casa, que apesar de marcarmos tão em cima da hora essa conversa, pela gentileza do presidente Guaidó de falar conosco, conseguiu organizar para que tivéssemos essa conversa aqui. Então, muito obrigado também à assessoria da CREDEM. Passo aqui a palavra ao senador Eduardo Girão, também falando pela oposição do Senado aqui na nossa reunião. Senador Girão. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten, deputado Bolsonaro, deputado delegado Palombo, todos vocês que estão aqui nessa sessão. O nosso presidente Guaidó, é uma honra recebê-lo, mesmo que virtualmente aqui. O senhor muito bem-vindo, o povo de bem dessa nação, do Brasil. A Câmara dos Deputados está demonstrando, e eu tenho que reconhecer isso, deputado, um orgulho para o povo brasileiro. O trabalho que vocês estão fazendo aqui na oposição, em vitórias para a nossa nação, eu vejo como muito simbólico o que aconteceu nesse fiasco mesmo, nessa tragédia que foi o Brasil, diplomaticamente, não apenas receber, mas fazer um discurso que o nosso presidente, eu, lá no Senado, repudiei na hora, e outros colegas também, fazer um discurso falando que é narrativa o que está acontecendo, embaixador. E o deputado Marcon foi muito feliz. Desculpa, perdão, nossa solidariedade a esse povo. Eu tive a oportunidade de passar uma temporada nos Estados Unidos e conversei com muitos venezuelanos antes da tragédia agravar o Chaves, e eu vi o sofrimento das pessoas pegando comida, mandando para lá, pegando remédio, mandando para lá, professoras, pessoas de bem, uma tragédia humanitária que está acontecendo. Então, um grupo de senadores brasileiros, que foi o deputado Zé Medeiros, a gente estava conversando hoje, foi, presidente Guaidó, a Caracas, 2016, e foram quase que linchados pela ditadura desse país. A embaixadora está confirmando que estava lá. Então, nós estamos juntos, nós estamos fazendo um trabalho aqui organizado para que o Brasil, o povo brasileiro não tolera o que está acontecendo aqui. O povo brasileiro não vê com bons olhos, pode ter certeza, presidente Guaidó, a recepção que houve ao ditador do seu país, que segundo a ONU, coloca crimes, inclusive sexuais, assassinatos, tudo de ruim que acontece de perseguição aos seus opositores. Isso não é direitos humanos, é qualquer outra coisa, mas não é direitos humanos. E o nosso presidente, encerrando dentro do tempo, que se diz o defensor da democracia, dos direitos humanos, caiu a máscara. A única coisa boa disso tudo, e repito o perdão que a gente pede, a solidariedade ao povo venezuelano, foi que caiu a máscara do nosso presidente da República, que mostrou realmente quem é. Dizem com que andas, que direi quem tu és. Frase que é bíblica, mas que o nosso deputado Gilson falou e eu acompanhei algumas entrevistas. Deus abençoe a sua nação, não há mal que perdure para sempre, e se Deus quiser vai ser muito antes do que a gente imagina, essa libertação. Um grande abraço. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, pelo estado do Ceará. Passo agora a palavra ao líder da oposição na Câmara dos Deputados, pelo PL do Rio de Janeiro, o deputado Carlos Jordi. Muito obrigado, presidente Marcel. Quero saudar todos, saudar o presidente legítimo da Venezuela, Juan Guaidó. E, Juan Guaidó, eu não tenho outras palavras a não ser também pedir desculpas. Não é nenhum discurso ensaiado,
mas todos nós brasileiros, democratas, que realmente defendemos a democracia, que foi uma palavra tão prostituída, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobretudo nesses países em que vão avançando todos esses regimes totalitários, em que cerceiam as liberdades e garantias individuais, esse termo foi muito prostituído. E eu digo para você que hoje eu me sinto envergonhado de ter como presidente da República um descondenado que só está na cadeira de presidente porque houve toda uma maracutaia do judiciário. Um judiciário que foi corrompido, assim como está corrompido o judiciário da Venezuela. Um judiciário que está a serviço do executivo, como acontece na Venezuela. E eu digo para você que o que ele disse, o que ele fez de estender o tapete vermelho para esse criminoso, esse narcotraficante, narcoterrorista, uma pessoa que há anos nós estamos vendo em todos os noticiários cerceando os direitos da população venezuelana, deixando a população padecendo de fome, na miséria, fazendo com que o país que era próspero hoje seja uma das nações mais pobres do mundo, com 7 milhões de refugiados, pessoas que saem a todo momento para o Brasil. É uma média de 17 mil venezuelanos entrando por mês no Brasil. 6 milhões e meio de pessoas na extrema pobreza. Eu não sei o que vai ser desse país, mas, sinceramente, eu fico muito indignado, revoltado com tudo que tem acontecido, com o que ele fez e com as falas de dizer que tudo isso é uma narrativa. Que parece que tudo isso que está na TV está sendo encenado, gente. Tudo isso está sendo encenado pela grande imprensa, está sendo encenado pela oposição, que não existe. Não existe na Venezuela. Algumas pessoas falam, pô, mas esse cara está falando muito, mas ele nunca fez nada, falando do Juan Guaidó e da oposição lá. Gente, se nós aqui que somos oposição, já somos tão atacados, temos tanto os nossos direitos vilipendiados, as nossas prerrogativas parlamentares, imagina na Venezuela. Mas eu digo para você, presidente Juan, que eu tenho muita esperança de que nós vamos mudar. Porque se nós hoje, que passamos isso aqui, vemos que a população muitas vezes fala que está desacreditada, que toda vez que nós avançamos com alguma questão, o judiciário vem e tratora. 30 segundos. Eu vejo que o exemplo de vocês é uma esperança para nós. Porque se vocês, no estado que estão, em que já não há mais democracia nenhuma, nenhum resquício, ainda tem esperança para lutar, podem ter certeza que vocês servem de inspiração para todos nós, para que continuemos juntos, firmes, na luta pela democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Jordi, parabéns, segundo proposição. Passa agora a palavra ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pelo PL de São Paulo. Muito obrigado, presidente Van Hatten. Presidente Guaidó, saludos de Brasil. Me encanta mucho hablar con usted en español, pero tengo que me dirigir aquí para el pueblo brasileño, porque el tema da sua ida aos Estados Unidos já é um símbolo. Por que o senhor não optou pelo Brasil? Essa que é a grande questão. Somos um país vizinho, somos um país irmão, recebemos vários dos seus exilados. O senhor não vem para o Brasil porque não é uma questão de quem é que ocupa os poderes, mas sim que sistemas temos para proteger os seus direitos. Esse que é o júdice que está sendo feito aqui pela sua ida aos Estados Unidos, que tem um inimigo aí também no governo. Não podemos dizer que o atual governo dos Estados Unidos é um governo favorável à sua estadia aí. No entanto, os sistemas norte-americanos, eles prevalecem as pessoas. E a sua confiança nos sistemas e no direito, o Estado de Direito, que se instituiu ainda nesse país, é muito superior do que do seu vizinho irmão aqui. Então aqui a crítica não é ao senhor, mas a crítica é às nossas instituições e à nossa missão como parlamentar. Porque eu tenho certeza da nossa história, que coloca as nossas instituições com muito mais tradição e honra, acima de muitos países que vieram depois, incluso países europeus.
nós temos precedência institucional do que diversos países europeus. Nós temos ascensão institucional a praticamente todos os países emergentes. Mas o que a gente está observando? É que por causa de sequenciamento de eleições, conseguimos destruir essas instituições, pervertê-las, ao passo que hoje são uma grande força motriz subversiva da nossa cidadania, subversiva do nosso Estado de Direito e da nossa soberania. A sua decisão que sirva de símbolo para todo brasileiro. O porquê não buscar exílio no Brasil? Porque nós não temos instituições capazes de proteger o senhor, presidente reconhecido da Venezuela, prefere se exilar no Estado de Direito de fato, do que se exilar num país que está voltando atrás aos tempos negros do caudilismo, da arbitrariedade da ditadura. 30 segundos. Em menos de 30 segundos, eu saúdo o senhor, me junto aqui às palavras dos parlamentares que pedem desculpa e rogo ao povo brasileiro e aos parlamentares que estejam escutando essa mensagem, não é uma questão ideológica, é uma questão institucional. Precisamos de um Estado de Direito, de fato, para nós mesmos e para os nossos irmãos da região, assim como o presidente Guaidó. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Felipe. Passa agora a palavra ao deputado Sargento Faur. Presidente Marcel, obrigado pela oportunidade. Juan Guaidó, legítimo líder do povo venezuelano. Não é questão nem de pedir-lhe desculpas, é questão de se sentir envergonhado como brasileiro, de saber que o nosso presidente, descondenado Lula, recebe um narcotraficante, um bandido da mais alta periculosidade em nosso país, e recebe com honras, como chefe de Estado, com honras militares. É vergonhoso. Me lembro que, se eu não estiver enganado, em 2013, Maduro disse que recebeu Chaves, que viu Chaves em forma de um passarinho. Eu não tenho conhecimento de que no inferno tenha passarinho, porque eu acredito que Chaves está ardendo no mármore do inferno, e tenho certeza que em breve nós, pessoas de bem, teremos o prazer de ver Maduro apodrecendo em um presídio federal americano. O senhor tem toda a solidariedade do povo brasileiro. Que Deus proteja o povo brasileiro e Deus proteja o povo venezuelano. Força e honra! Passa a palavra agora, deputado de Minas Gerais, deputado Domingos Sá. Presidente, amigo Marcel, cumprimentá-lo e assim a todos os colegas parlamentares que tive a alegria de assinar, o desprazer, pela vergonha que nós brasileiros fomos submetidos com o presidente Lula, mas o prazer de assinar em respeito ao povo da Venezuela. E aqui me dirijo ao presidente Juan Guaidó para dizer de forma muito clara, presidente, a indignação tomou conta das pessoas de bem pela vergonha que o presidente descondenado, que ocupa esse cargo tão importante para os 215 milhões de brasileiros, nos expôs perante o mundo verdadeiramente democrático, de tratar como narrativa o sofrimento do povo venezuelano. O sofrimento que nós testemunhamos, porque eles vêm para cá. E durante o governo do presidente Bolsonaro, foram recebidos, eles sim, exilados políticos, perseguidos por esse tirano, por esse criminoso que se assoberou como dono da Venezuela, este traficante, essa figura terrível, que eu não gosto nem de citar o nome. Esse ser recebido com honras, o povo venezuelano sempre será bem-vindo ao Brasil. É tratado aqui com respeito. Vossa Excelência será sempre bem-vindo ao Brasil. Mas eu faço coro com o que o colega Felipe de Orleans disse. Temos que ficar atentos no Brasil. Porque assim como a ditadura se impôs na Venezuela, com o beneplácito do judiciário venezuelano,
todo cooptado por esses ditadores, a começar pelo Chaves, aqui no Brasil, parte, eu tenho a prudência de dizer, parte do nosso judiciário rasga de forma criminosa a Constituição brasileira, faz coro com esse também criminoso, ao meu ver, que ocupa a presidência da República. E eu concluo, presidente, para dizer que não me surpreende que o Lula diga que os atos criminosos de Maduro são, na visão do Lula, mera narrativa. Porque ele é especialista em narrativa. A mentira, presidente Guaidó, é a praxis. A mentira é o jeito do PT se dirigir ao povo brasileiro. A narrativa é a prática deles. E eu ouvia ontem, no final da noite, o presidente já se justificando, e ficou pior a justificativa do ex-condenado. Ele dizia, olha, eu alertei ao Maduro que estão aí com uma narrativa e que ele precisa logo de fazer outra narrativa. Ou seja, o Lula quer que o Maduro seja capaz de enganar o mundo e passar a ideia para o mundo que os atos criminosos dele, que estão hoje de conhecimento geral, não passam de narrativa, que Vossa Excelência, que está exilado, Vossa Excelência, que sim merece o respeito de nós porque não se curvou, Vossa Excelência não passa de uma narrativa, segundo Lula. Os mortos nas ruas da Venezuela não passam de narrativa. Os milhares que migram de lá, famintos, chegando no Brasil famintos, não passam de narrativa, porque ele quer ensinar o Maduro a fazer o que ele conseguiu fazer com parcela da população brasileira, que fez o L, iludidos por ele, com a narrativa dele. Então, acordem, brasileiros. Não acreditem na narrativa do Lula. A narrativa do Lula é a mesma narrativa que ele propõe para o Maduro, de dizer que ditadura é para o bem do povo. Parte do nosso STF, parte do TSE já adotou a narrativa do Lula. Eu não. Eu continuarei firme, solidário ao verdadeiro povo venezuelano. Vossa Excelência tem meu respeito e toda a solidariedade do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Rodrigo Sá. Eu tenho inscritos ainda o deputado Gilson Marques, o deputado professor Paulo Fernando, e depois das inscrições de ambos, se ninguém mais se inscrever, passamos então a palavra do presidente Juan Guaidó. Deputado Gilson Marques. Obrigado, presidente. Parabenizar aí todos os envolvidos pela realização dessa audiência, pela nota de repúdio. Mas eu confesso, deputado Marcel, de que eu não esperava nada de diferente e melhor do presidente Lula. Já era sabido, apesar do TSE ter proibido que haveria a informação de que o Lula tinha como companheiros ditadores da América, entre outros, considerando desinformação, eu sabia que existia esse grau de amizade. Porém, deputado Bolsonaro, o que eu não sabia é que nós tínhamos dado início a um novo método, que é de receber bandido. Você está na sua casa, deputado Faur, aí você abre a porta para o criminoso. E não é a primeira vez que acontece. No dia 8 de janeiro, a gente teve ministro dando um copo d'água, conversando. Agora recebemos um ditador. Oferece a cama. Isso eu não esperava. Isso eu não esperava. Foram 6 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia. 6 milhões de pessoas que fugiram da Síria. Guerra, bomba, tiro. Nada ultrapassou ou alcançou os 7 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela. Não existe nada tão desgraçoso como uma ditadura de esquerda socialista. E é isso que por osmose, inclusive 1,27 que a Venezuela deve, o Brasil, além de não ser cobrada a conta, ainda o Lula diz que vai mandar mais. Como se esse dinheiro fosse chegar na ponta de quem está com fome. Vai para ele mesmo. Aliás, falando em fome, e eu quero falar por uma outra perspectiva, porque os que fugiram, menos pior.
Quem ficou que é ruim? A cada 4 venezuelanos, 3 estão na miséria. A cada 3, um está passando fome. É terrível. E parece que nós estamos falando de pessoas, eu gostaria de humanizar ainda mais, deputado Marcel. A mortalidade infantil da Venezuela é a maior das Américas, que está do Brasil, que está do mundo. A cada 1.000, 25 crianças. 25 crianças. 25. É muita coisa. No Brasil, por exemplo, que é um país que não é um exemplo, é em torno de 10. 60% dos venezuelanos são desempregados. 96% são miseráveis. 96%. E eu desconfio, embaixadora, de que os outros 3 alguma coisa são vinculados ao governo e pessoalmente ao Maduro, a sua trupe, a sua família, etc. É um governo para ele mesmo. Um governo de alta periculosidade. E a vergonha, Marcel, não é de só ter recebido, de ter isso. A vergonha é dele ter passado por milhares de pessoas do exército, policiais, e ao invés de meter a algema, botar a cabeça na testa. Isso que é a vergonha. Se ele entra aqui, o que a gente ia fazer? É isso, é prisão. Homem procurado. É para onde ele deveria ir. Esse que é o problema. São crianças, são pessoas que estão na Venezuela em cárcere privado, comendo pão que o diabo amassou. E o Brasil mentindo para os brasileiros e para o mundo que isso é narrativa. Mentiroso é o presidente Lula, que com isso estimula a morte de mais pessoas. Estupro de mulheres, tortura. Lamento demais, desculpa eu ter elevado a voz, presidente Guaidó. Fica aí a minha fala, que realmente é talvez um dos maiores absurdos aqui desde janeiro, 1º de janeiro de 23. Obrigado. E não faltaram absurdos. Eu gostaria de sugerir ao plenário, eu tenho mais 4 deputados inscritos, professor Paulo Fernando, deputado Luiz Ovando, deputado Luiz Lima, deputada Júlia Zanato. Eu soube já que o presidente Guaidó tem um tempo para ficar conosco. Eu só perguntaria a ele se ele não quer fazer uma intervenção agora, falar mais uns minutos e depois devolvemos ao plenário. Gostaria de falar agora, o presidente quer deixar ao final. Ao final? Então deixamos para o final. Professor Paulo Fernando. Prezados colegas, senhor presidente, gostaria de falar em espanhol, mas o regimento interno da casa não permite que se fale língua estrangeira. E eu queria falar da tirania, né? E como professor, né? A palavra tirania, tiranos vem do grego, que significa aquele líder ilegítimo. Então, para nós, no Brasil, é uma afronta a visita desse senhor, porque ele contraria 3 mandamentos básicos dos direitos humanos universais, que é a paz, a liberdade e a cidadania. E eu queria falar também um pouco em nome do contribuinte brasileiro, porque a dívida que o governo da Venezuela tem junto ao Brasil, caríssimo deputado Bolsonaro, ultrapassa a ordem mais de 1,268 bilhões de dólares, financiado pelo BNDES. Eles são inadimplentes relativa à exportação brasileira, e quem paga essa conta é o contribuinte brasileiro. E deputado Marcelo, a história julgará esses governantes, tanto do Brasil quanto da Venezuela. E eles farão coro junto a outros, Stalin, Hitler, Nero, Pisístrato na Grécia e outros tiranos. E que nós não possamos ser coniventes a essa tirania com a conivência do governo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Fernando. Próximo inscrito, o deputado Luiz Ovando. Bom, presidente Marcelo, muito obrigado. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas aqui presentes. Eu não ia falar, mas eu tenho me inquietado exatamente com o nosso presidente, o presidente Lula. Eu gostaria de me referir aqui, muito agradável ouvir o professor Paulo Fernando falando, fazendo
uma reminiscência etimológica aqui em relação à tirania, mas eu quero fazer aqui uma referência bíblica em dois aspectos. Primeiro, o livro de Amós, um pequeno profeta menor chamado, Amós 3, versículo 3, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E o outro está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, que fala: pelos frutos os conhecereis. Eu não estou assustado com o presidente Lula. Eu já sabia que era isso, baseado nesses fundamentos teológicos. E não será diferente, infelizmente. E o que nós precisamos é nos pautar em termos de posicionamento político para evitar que nós cheguemos a essa situação que o presidente Juan Guaidó está enfrentando e também o povo venezuelano. É isso que nós precisamos, mas a gente está vendo tudo infiltrado. Andarão dois juntos, Supremo, junto com o Executivo. Nós, como Legislativo, o outro poder, nós temos que nos posicionar de forma muito contundente e aprender essa lição. Infelizmente, jamais permitir que nós venhamos a trilhar o caminho que a Venezuela, infelizmente, tem trilhado. Eu quero aqui me solidarizar com o presidente João Guaidó e todo o povo venezuelano e os seus representantes aqui, e esperar que futuramente a gente possa reverter essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Luiz Orlando. Lembrando aos que chegaram agora, e todos estão cumprindo o tempo, sem problema nenhum. Estamos fazendo tempo de 3 minutos. Infelizmente eu não tenho como utilizar a técnica porque a reunião foi organizada em cima da hora, mas eu estou controlando aqui no relógio e eu falo 30 segundos quando falar 30 segundos. É um pouco improvisado, bastante analógico, mas está funcionando. Deputado Luiz Lima. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Presidente Juan Guaidó, eu sou o Luiz Lima, eu fui atleta olímpico de natação. É uma honra estar falando com o senhor. Lamento muito a forma como o presidente do Brasil celebrou a chegada do presidente venezuelano, mas uma palavra nos chamou muita atenção. Ele falou para o presidente Maduro: presidente Maduro, cria uma narrativa para você mudar os fatos. Presidente Guaidó, eu vou falar a minha narrativa aqui. Eu conheci a Venezuela em 1991, quando eu fui um sul-americano, na cidade de San Cristóbal, no estado de Táchira, fronteira com a Colômbia. Eu conheci uma Venezuela maravilhosa em 91. E em 98, quando eu retornei para o Campeonato Sul-Americano, acompanhado já com a minha mulher, Milene Comini, que também tinha 20 anos, a gente foi a San Felipe. E a gente no ônibus com a seleção venezuelana, o técnico da seleção venezuelana falou para mim, com a eleição do Chaves, que se eu não me engano havia sido no final de 98. Ele falou: Luiz Lima, a Venezuela acaba aqui. E ele não estava errado, não entendi muito bem. Eu não vivia a política naquela época, eu mal conhecia o Chaves, mas eu nunca mais esqueci daquela frase. O deputado Gilson Marques passou uma estatística aqui que 7 milhões deixaram a Venezuela, 25% da população. Mas eu te digo, presidente Guaidó, o senhor lembra do Francisco Sanches, campeão mundial de natação, ou é o Tiburon, campeão venezuelano, Ricardo Monastério, campeão pan-americano, Nelson Mora, campeão pan-americano nos 200 borboleta em Mar del Plata, Winnipeg. Todos estão morando nos Estados Unidos. 100% da seleção venezuelana que esteve em Atlanta em 1996 e Sydney em 2000 são atletas refugiados venezuelanos que amam o seu país. Inclusive, eles têm a tatuagem da Venezuela junto com o símbolo olímpico, assim como eu tenho do Brasil, tatuado no corpo. É um escárnio que acontece na Venezuela, salário mínimo de R$27 por mês. O deputado Gilson Marques fez uma referência ao BNDES emprestando dinheiro. Todo o recurso do BNDES vem do PIS/PASEP, que é um imposto aqui no Brasil pago pelo empregador, pago em razão do mais simples brasileiro, financia um ditador bilionário venezuelano para matar pessoas. Para matar pessoas. Então, existe aqui, presidente Guaidó, uma PEC 3 de 2023 do deputado Mendonça Filho, também existe uma PEC parecida do deputado Luiz Orleans Bragança,
que qualquer empresa que vai enviar, empresa ligada ao governo brasileiro, precisa da autorização do Congresso Nacional. E isso precisa passar urgentemente para que o Brasil deixe de financiar ditaduras como a Venezuela. E eu torço muito que Deus me proteja muito e quero ver o senhor um dia presidente da Venezuela e vamos lutar para isso aqui no Brasil. Muito obrigado, presidente Guaidó. 3 minutos gravados, nosso atleta olímpico. É atleta olímpico. É isso. É uma meta, né? Deputada Júlia Zanata. E tenho ainda a Adriana Ventura. Obrigada. Deputado Osmar Terra. Obrigada, deputado Marcel. Se eu passar o tempo, por favor, me avise, porque não tem nada marcando. Mas onde puder repudiar a presença desse narco-ditador, eu quero ter fala. Porque eu, como jornalista, vi uma jornalista sendo agredida pelos seguranças, capangas do Maduro. Eu, como mulher, vi o presidente Lula defendendo um governo que é acusado no Tribunal Penal Internacional de estupros. Mas ele diz que é o governo que defende as mulheres. Ele diz que é o governo que defende a democracia, o que na verdade tem provado o contrário. As atitudes mostram que Lula é um antidemocrático. Não bastasse falar que ele admira, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, por ser forte, por ter poder, agora ele traz um narco-ditador em solo brasileiro, deputado Eduardo Bolsonaro, para humilhar o povo brasileiro, que sim, defende a democracia, que cuida dos valores democráticos conquistados nessa nação. Ele humilha não só o povo brasileiro aqui, mas internacionalmente. Estamos sendo humilhados diariamente. E hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, eu fiz um discurso e depois um membro do PT começou a falar baixinho, mas falou bem baixinho, porque não tem o que defender. Quem defender a presença desse narco-ditador no Brasil é porque defende estupros, é porque defende agressão contra jornalistas. E contra isso, inclusive, deputados da base governistas se rebelaram hoje na CCJ, o deputado Zenelton do PP, e até o presidente do PSB, que é base do governo Lula, que é o partido do vice-presidente da República e do ministro Flávio Dino, e disse... Está aqui na Folha de São Paulo hoje, o presidente do PSB diz que Venezuela é ditadura e critica recepção a Maduro. Então eu vim aqui repudiar mais uma vez a presença desse narco-ditador que está sendo procurado nos Estados Unidos com recompensa de 15 milhões de dólares. 30 e segundos. Uma pergunta, por que mandaram dinheiro para a Venezuela nos outros governos? São negócios? E por que querem mandar de novo? O brasileiro não aguenta mais. Muito obrigada. Obrigado, deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina. E passo agora à deputada Adriana Ventura, Novo de São Paulo. Obrigada, presidente Marcel. Quero parabenizar Vossa Excelência, né, por essa reunião. Quero saudar aqui o presidente Guaidó, a embaixadora. Primeiro, eu queria me desculpar, eu como brasileira, porque eu morro de vergonha do que está acontecendo. Sim, eu acho que isso é uma vergonha para o Brasil, para essa casa, para esse parlamento, para qualquer cidadão de bem. Ver um presidente da República da Guarita fazer honras, né, presidentes das casas chancelando, sim, é uma vergonha para todos nós. E eu acho que a gente está se indignando e isso é muito bom, né? Eu parabenizo os colegas que estão aqui, quem está organizando, vocês saibam que os cidadãos, todos os cidadãos de bem do Brasil estão com a Venezuela, somos solidários ao povo venezuelano, não compactuamos com essa pouca vergonha
de polpa para criminoso, para ditador, para quem deixou a Venezuela do jeito que deixou. Eu conheci a Venezuela, tenho amigos que moram na Venezuela, agora mudaram, na verdade, foram morar em Roraima, mas conheço Puerto Ordaz, Caracas, já fui várias vezes, e é uma tristeza ver o que aconteceu com os nossos vizinhos. E vocês são muito bem-vindos aqui, mas esse ditador criminoso, a gente não pode permitir que ele seja aplaudido por um governo que apoia... Tá ligado. Tá ligado. Obrigada. Que apoia tudo o que aconteceu na Venezuela, né? A censura, usar o judiciário, fazer a população ficar na miséria, tudo em benefício próprio. Então, parabenizo a todos os deputados dessa comissão que tenham a coragem de se revoltar e ficar indignados, porque eu acho que a pior coisa que está acontecendo nesse Congresso é que muitos parlamentares se omitem, ficam quietos diante de absurdos. E não tem nada a ver com viés ideológico, não tem nada a ver com ser direita e esquerda, não tem nada a ver ser base do governo ou ser base do governo. O que a gente está vendo aqui é uma pouca vergonha para qualquer ser humano decente que tenha algum valor dentro de si. Então, conte com a nossa solidariedade. Muito obrigada. Obrigado, deputada Adriana Ventura. Passa a palavra ao deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Só antes, quero mais uma vez fazer saudação aqui, já feito por tantos parlamentares, a Maria Tereza Belandria, que foi embaixadora aqui da Venezuela durante esses anos passados, aqui conosco. Me preocupa mucho la situación de Latinoamérica, con el gobierno de Brasil compactuando con esas ditaduras e com... Agora eu vou falar em português, eu só queria dar uma entrada, mas eu falo espanhol fluente. Que nem o Manhattan. Eu me preocupa muito que o Brasil tenha entrado nessa linha, né? Mostrado tanta semelhança, tanta afinidade ideológica, né, com o governo, a ponto de dizer que o presidente Lula dizer que é um problema só de narrativa, que não está acontecendo nada de grave na Venezuela. É um país democrático, eleito, né? Então eu fui ministro Guaidó, do Desenvolvimento Social e do presidente Temer e da cidadania do presidente Bolsonaro. Eu era encarregado da recepção dos exilados, as pessoas que vinham da Venezuela. São centenas de milhares de venezuelanos que estão dentro do Brasil hoje, e milhões que foram para a Colômbia, foram para os outros países da América Latina. Então me preocupa muito essa situação. O Brasil pode ir para esse rumo, né? Nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo. E tem alguma perspectiva de eleições que pode mudar esse rumo da Venezuela hoje, ou só caindo o governo, só sendo afastado desse governo para ter alguma mudança? E a segunda coisa, como é que a urna eletrônica lá da Venezuela tem o comprovante do voto, ou é a urna que nem a do Brasil? Só para uma curiosidade para contar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Osmar Terra. E para concluir a nossa lista, deputado Coronel Assis. Vai ser preso. Senhor presidente, deputado Marcel, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, os demais deputados da mesa, os nossos colegas que aqui se encontram nessa nossa audiência, a nossa ex-embaixadora que aqui se encontra aqui também, que é cidadã venezuelana, presidente Guaidó, muito obrigado por estar conosco aqui falando nesta tarde. E realmente é um momento muito ruim para o nosso país, né? Uma vez que a gestão do governo federal aí representada pelo presidente, né, dessa gestão aí
maldosa, ela recebe, né, dentro do nosso território nacional um ditador, né, uma pessoa que tem aí e leva a efeito um regime totalitário dentro de um país, né, onde pessoas sofrem e que essa pessoa é acusada de crimes contra a humanidade. Nós não podemos perder, né, o nosso direito de se indignarmos. Nós temos que nos indignar, nós temos que lançar a nossa voz. Esse aqui é o parlamento, isso aqui é a voz do povo. Aqui tem representantes da esquerda, da direita, do sul, do norte, do centro-oeste, e nós precisamos fazer essa voz do povo brasileiro ecoar aqui, não só em Brasília, mas nos 4 cantos da nossa nação. Nós fizemos através lá da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado um requerimento, né, no sentido de podermos aí oficiar as autoridades competentes no intuito de se buscar, né, a documentação pertinente aí para que pudesse realizar a prisão, né, desse ditador, desse narcoditador que se encontra no território brasileiro, e isso foi encaminhado, foi aprovado dentro da nossa comissão, encaminhado às autoridades, mas a gente sabe que o governo federal flerta com o governo Maduro. E isso é muito ruim, porque até agora, deputado Gilmar Terra, eu não entendi qual é a vantagem de ter o presidente Maduro aqui, o ditador Maduro aqui no nosso país. Nenhuma. Sabe por quê? Porque o governo venezuelano já deve uma soma exorbitante ao governo brasileiro. E não vai pagar. Não vai pagar. Então temos que parar de romantizar, né, o regime venezuelano e falar sobre isso sim, né? Então obrigado por o senhor estar aqui falando conosco, respondendo as nossas perguntas, dando esse respaldo, né, de pessoa que viveu e que teve que se esconder do seu país, né, para que pudesse viver e pudesse aí ser essa voz ecoando, buscando aí, né, demonstrar e mostrar todas as atrocidades que acontecem lá. Deputado Eduardo Bolsonaro, eu recebi inúmeros e-mails, inúmeras mensagens de pessoas, de venezuelanos que moram aqui em nosso país e que retratam toda aquela brutalidade que é o regime de Nicolás Maduro. Nós, só para você ter uma ideia, lá na minha cidade, em Cuiabá, nós temos, você não precisa andar muito, você vê nos sinaleiros, nos sinais, né, nos semáforos, crianças, pessoas que estão pedindo comida, estão passando fome. Sabe por quê? Porque hoje, né, a Venezuela sofreu uma das maiores diásporas, né, da nossa história moderna do mundo. São mais de 7.200.000 venezuelanos fora da sua pátria. E ninguém sai da sua pátria porque quer, sai porque é oprimido. Então, fora Maduro, fora regimes totalitários. Enquanto estivermos aqui, nós iremos lutar pela liberdade. Obrigado. Parabéns, deputado Coronel Assis. Encerrada a lista de manifestações, passa a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro, que pediu para fazer uma manifestação, e depois eu faço uma breve manifestação também, passo para o presidente Guaidó. Sempre acusavam o presidente Bolsonaro de ser genocida e ditador, mas agora, ao invés de receber refugiados venezuelanos, a gente recebe o ditador da Venezuela. Então faz esse registro aqui, aproveitar a presença do presidente Guaidó para que ele pudesse falar um pouco sobre como funcionam as eleições na Venezuela e se a narrativa é a realidade que existem venezuelanos que realmente se alimentam de cachorros e gatos de rua. Muito bem. Antes de passar ao presidente Guaidó, eu gostaria só de, rapidamente aqui, tendo ouvido a todos que falaram, dizer, presidente Guaidó, que o que mais ouvi aqui de palavras foi desculpa, vergonha e um sentimento profundo de indignação. Eu quero, portanto, externar aqui também a minha indignação, o meu pedido de desculpa aos venezuelanos pelo que estamos vendo hoje no Brasil, mas também pelo que o Brasil no passado fez, porque ajudou a financiar o regime de Chávez e Maduro. E também o sentimento de vergonha, mas não de omissão. Porque nós aqui estamos demonstrando, com a presença de todos, com a fala de cada um e com a aprovação dessas moções de repúdio, tanto na CREDEM como na Comissão de Segurança, que a democracia vive no Brasil. Que a liberdade respira no Brasil e é na Câmara dos Deputados e é também com o povo nas ruas, como estamos vendo, em muitos lugares já acontecendo, que nós vamos recuperar de fato aquilo que já se perdeu na Venezuela. Nós estamos indo num caminho muito perigoso no Brasil.
Mas se há pelo menos uma coisa positiva nessa velocidade que Lula e outros atores estão tentando implementar uma ditadura no Brasil, é que as pessoas estão acordando antes que seja tarde demais. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, presidente Guaidó, porque a sua presença e a atenção que está dedicando a nós. Estamos aqui agora há mais de 1 hora com o presidente Guaidó em Washington, nos Estados Unidos, exilado, recebendo uma ligação nossa. Às 2 horas da tarde, gentilmente nos atendeu e está até agora ouvindo a cada um dos deputados, deputadas e do senador manifestando o seu pedido de desculpas, o seu sentimento de vergonha e o seu sentimento de indignação. Nós não podemos fazer mais nada nesse momento a não ser dizer, senhor Guaidó, em nome de todo o povo venezuelano que o senhor representa, muito obrigado por estar se servindo também de inspiração e motivação para todos nós. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Muchísimas gracias, congresista Van Hatten, Bolsonaro, por dirigir esta importante reunión. Quiero narrarles brevemente la historia. Estaba saliendo a llevar a su hijo. Se presentó una comisión de inteligencia militar. Se vino también, lo secuestraron justo antes de llevar a su hijo al colegio. Su hijo de 7, 8 años. Lo encerraron en una militar, lo colgaron de sus brazos, le colocaron una bolsa en la cabeza, lo golpearon en las costillas hasta que perdió el conocimiento, preguntándole dónde estaba mi jefe de Estado, preguntándole simplemente dónde podían buscar a alguien que trabajara conmigo. Lo volvieron a golpear hasta que volvió a perder el conocimiento. Lo volvieron a golpear hasta que le dijeron que tenían a su hijo secuestrado y que si no les daba la ubicación de mi jefe de Estado, iban a golpear y asesinar a su hijo. En la celda de al lado estaba mi tío, por cierto, escuchando los gritos de Demóstenes. Demóstenes era mi asistente, es mi asistente, hoy también en el exilio. Como Demóstenes, como mi tío, hay cientos de venezolanos en este momento, mientras estamos conversando, siendo torturados, encerrados. Eso no es una narrativa, eso es un hecho que conoce bien el presidente Lula. El presidente Lula miente cuando habla de narrativa, porque sabe muy bien y reposa un informe de Naciones Unidas mientras dirigía esto Michelle Bachelet, que también conoce muy bien el presidente Lula. Es muy grave que un presidente mienta. Es muy grave para la democracia de la región, para la democracia en el continente. Una actitud negacionista que promueve, además, que sigan torturando, asesinando a venezolanos. Es doloroso para la región que el liderazgo hoy de esa manera haya negado brutalmente, porque es como volver a golpear a Demóstenes. Hablar que eso es una narrativa es volver a encarcelar a los presos políticos, a los desplazados, volver a expulsar de su tierra, revictimizar a toda una sociedad. La democracia congresista siempre está en juego, siempre, y hay que protegerla y defenderla. Lo que ustedes hacen hoy en este Congreso es defender la democracia. Es los contrapesos naturales que van a preservar en este momento la integridad de un país grande como Brasil. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad, agradezco infinitamente las muestras amables y las disculpas que no son de ustedes, que tienen que ser de quien mintió abiertamente no solamente los brasileños, sino el mundo entero, al decir que tragedia como la que pasan 7.5 millones de venezolanos es una narrativa, cuando es un hecho no solamente doloroso, sino que pone en riesgo la seguridad de Brasil, la seguridad de Colombia y la democracia de nuestro país. Así que la democracia vive hoy en este debate, en este Congreso, en la defensa firme de los valores que hoy están claramente demostrando congresistas. Y Lula lo sabe muy bien, por cierto, pero como lo dijeron muchos durante el debate, financió de alguna manera a Chávez y a Maduro. Los vínculos no solamente son ideológicos,
con económico por parte de Lula con el dictador Maduro. Llamar dictador a Maduro también, como lo han hecho aquí, también visibiliza a los más vulnerables, a las víctimas y a cada uno de los venezolanos que seguimos luchando por recuperar la democracia y la libertad, por regresar a nuestro país. Yo hoy estoy en un lugar donde no quiero estar, que sí, estoy libre, afortunadamente y gracias a Dios, pero es donde no quiero estar en mi país, regresar por Venezuela, y les digo algo, lo vamos a hacer, vamos a recuperar la democracia. Les pido que sigan alzando la voz, como lo han hecho hoy, por los más vulnerables, por los que hoy siguen tras la reja, por los que hoy siguen lamentablemente saliendo del país, son acogidos, una persona acogida en Brasil, y gracias a los que inmediatamente salieron a denunciar al dictador Maduro. Que Dios bendiga a Brasil, seguimos juntos en esta lucha y seguimos hasta conseguir la democracia y la libertad en Venezuela. Dios los bendiga. Senhor presidente, tem mais 5 minutos. Deputada Rosângela Moura gostaria de usar a palavra. Posso passar? Obrigado. Sim. Deputada Rosângela Moura. Obrigada, deputado Marcelo, serei bem breve. Presidente Guaidó, minha respeitosa saudação. Assim como meus colegas já devem ter pronunciado, eu sinto vergonha do que aconteceu no nosso país. É muito triste ver o Nicolás Maduro sendo recebido com honras de Estado no nosso país, e isso nos constrange como brasileiros. E isso precisa, nós brasileiros ao mesmo tempo, temos nos tornado mais atentos, porque o caminho para você seguir, o Brasil se associa com, mostra afinidade, esse governo mostra afinidade com países autocráticos, com países ditadores, quando na verdade a gente deveria estar caminhando com países grandes, democráticos, para o bem da nossa soberania, para o bem da nossa democracia, para o bem até do nosso desenvolvimento econômico e social. Vejo com muita tristeza o episódio de ontem. O caminho é muito perigoso. Primeiro se associa com afinidades a líderes ditadores, depois tenta manipular a imprensa. Aí ontem tivemos também um episódio gravíssimo, que uma jornalista foi agredida. E o ditador, quando vem ao Brasil, ele tem que responder à imprensa sim, tem que dizer sim, porque um quarto da população da Venezuela saiu da Venezuela. Tem que responder por que não está respeitando os direitos humanos dessas pessoas. Então os venezuelanos têm toda a nossa solidariedade aqui no Parlamento. Registro o meu constrangimento como cidadã e desejo felicidades e sucesso e persistência para o senhor. Desejo muita persistência. Obrigada. Obrigado, deputado. Também o deputado Éder Mauro gostaria de fazer a palavra. Sim? Deputado Éder Mauro. Si me permite un comentario adicional, presidente. Sim, por favor. Al final, si quiere, después el diputado. Ok, obrigado, deputado Éder. Obrigado, senhor presidente. Eu moro no estado do Pará e quero me dirigir a você, presidente Guaidó, e em seu nome pedir desculpa em nome do povo brasileiro, em nome da parcela do meu estado do Pará, pela vergonha que o nosso país está passando, principalmente em relação a vocês, de estar recebendo esse então presidente ditador e narcotraficante da Venezuela aqui no nosso território. O mundo inteiro sabe o que hoje os irmãos venezuelanos estão passando. O Brasil, que recebeu muitos de vocês, estamos vendo o que vocês estão passando não só aí, e o que inclusive vocês, irmãos venezuelanos, passam aqui no Brasil, que chegam simplesmente só com os pés e as mãos. No meu estado do Pará, amigo, nós vimos todos os dias senhoras venezuelanas com crianças no colo, nuas, fazendo necessidade nas esquinas, pedindo para poder se alimentar. E hoje o Brasil trilha com o governo que está aí. Não desejo, e nós vamos resistir, Eduardo, ao máximo,
O povo brasileiro vai resistir ao máximo para que a gente nunca chegue ao que os irmãos venezuelanos estão passando. Eu tenho essa grande esperança de nunca ver o nosso Brasil com uma ditadura que está sendo implantada, e ela começa hoje com a tentativa de querer calar o povo brasileiro. Onde instituições que deveriam ser justas estão abrindo os olhos, estão deixando de ser cegas para simplesmente ajudar uma ditadura. E o nosso sonho, não tenha a menor dúvida, em seu nome, dirigindo a todo o povo venezuelano, é ver vocês livres dessa ditadura, desse narcotraficante, e que, se Deus quiser, você possa estar à frente para salvar esse país e fazer com que os nossos irmãos venezuelanos se sintam livres num país tão bonito e tão rico como é a Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Eduardo, gostaria de falar umas palavras aí. Só enquanto está chegando o deputado Sóstenes, que faz parte da mesa da Câmara, está quase chegando aqui, ressaltar que eu fui à fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, Roraima, em 2018, antes da Operação Acolhida. E posso não só testemunhar, como coloquei diversos vídeos no YouTube, das condições em que os venezuelanos moravam lá. E eu conheci gente que era engenheiro, professor universitário, enfermeiro, gerente de rodoviária, que vivia numa praça onde, desculpem aqui as senhoras, né? Mas os excrementos eram feitos num bolsão ao lado. As pessoas não tinham onde, né, fazer as suas necessidades. E ainda assim diziam que era uma situação melhor do que voltar à sua própria pátria. A atenção que eu gostaria de chamar aqui é de não pensar que isso daí é afastado da nossa realidade aqui no Brasil. A Venezuela, ela tem uma parte dela que é a Amazônia. Ela tem praias tão maravilhosas quanto as nossas praias mais belas, de Fernando de Noronha. Um potencial turístico sensacional. E ainda assim chegou a essa condição. E não me sai da minha memória, certa vez quando eu fui numa formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, eu tive a possibilidade de falar com um oficial militar que serviu durante algum tempo na Venezuela, passado distante. E ele serviu na Adidância Brasileira lá. E ele falou: Eduardo, antes de sair de lá, eu fui cortar o cabelo e eu falei com uma das pessoas na Venezuela. E repara que faz tempo, né, a condição não estava tão ruim quanto a atual. E ele falou o seguinte: conversando com aquela venezuelana, eu perguntei para ela: você já imaginou, há 10 anos atrás, se essa situação na Venezuela poderia se verificar de miseráveis, exílio, perseguição política, etc.? Ela estava alertando o brasileiro para que não pense você, porque o Brasil é um país que tenha ainda resquícios de instituições, um país que tenha riquezas minerais, potencial turístico, etc., que ele não possa um dia chegar à condição da Venezuela, porque nós nunca imaginávamos que um dia estaríamos assim. Então fica um alerta aos brasileiros que não é brincadeira, e o Brasil, Deus quiser, vai sofrer, terá o livramento de não seguir nesses caminhos de uma narcoditadura de Nicolás Maduro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Para encerrar, presidente Juan Guaidó, temos aqui a presença ilustre, que agradeço muito, do nosso segundo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante. Atendeu o convite, encontrei ele mais cedo no corredor, disse que viria, fez um esforço, está aqui conosco. Também está chegando aqui o senador Rogério Marinho, líder da oposição, já peço que também sente aqui conosco. E passo a palavra imediatamente ao deputado Sóstenes Cavalcante para que faça a sua manifestação, presidente Guaidó. Ilustre deputado Marcel Van Hatten, colegas parlamentares, deputados presentes, senador Eduardo Girão, líder da oposição, senador Rogério Marinho, e o nosso querido Guaidó, que está lá do outro lado. Colegas, eu venho aqui com a mesma sensibilidade que vossas excelências estão neste debate, com todas as preocupações e com conhecimento de causa, deputado Eduardo Bolsonaro. Meu pai foi missionário na Venezuela, dois anos antes do Chaves assumir o primeiro mandato. Meu pai viveu lá por
6 anos. Os primeiros anos de Chávez, e ele começou a ver a mudança que aconteceu naquele país. Quando, há 2 anos atrás, numa viagem com o presidente Bolsonaro a Boa Vista, Roraima, que fomos ver justamente as pessoas que estavam ali no acampamento em Boa Vista, meu pai me liga e fala: Sóstenes, receba 2 famílias que eram da nossa igreja. Meu pai era um missionário evangélico lá na Venezuela, eram da nossa igreja, que ele quer tirar uma foto com o presidente Bolsonaro, ver se consegue. E nós estávamos na igreja, conseguimos que o presidente fizesse a foto com as 2 famílias. E aí eu conversei, porque eram 2 famílias de empresários na Venezuela na época. Um tinha negócios de joalheria em Islas Margaritas e o outro lojas de roupas. E conversando com eles, quis saber um pouco da história de vida deles, como eles estavam, o que estava acontecendo. E eles me contaram que estavam morando em Boa Vista, as 2 famílias trabalhando de Uber. Deputados, trabalhando de Uber. Eu falei: mas e os patrimônios? Meu pai falou que você tinha empresas e negócios. Ele falou: ô deputado, estou te falando da Venezuela. Eu falei: mas qual o problema? Falou: todo o patrimônio que nós tínhamos, casa nas Ilhas Margarita, tal, tudo que eu vendia 10% do que eu comprei para vir para o Brasil comprar uma casa para eu morar e um carro para eu trabalhar de Uber. Essa era a realidade das 2 famílias que eu conheci, que tiraram foto com o presidente Bolsonaro há 2 anos atrás. Isso, em tão pouco tempo, aconteceu na Venezuela, deputado Osmar Terra. A nossa preocupação, e quando viu o resultado eleitoral aqui no Brasil, é que nós fomos proibidos pelo TSE de associar a campanha do descondenado presidente Lula a ditaduras como a de Maduro hoje, a de Nicarágua, pelo TSE, instituição que respeitamos, mas que não pode ser usada, senadores Girão e Marinho, e senador Marinho, não pode ser utilizada com parcialidade como foi no último pleito, porque estava claro. E hoje o Brasil, hoje nós podemos bater no peito e perguntar aqui ao eminente ministro Alexandre de Moraes: Alexandre de Moraes, são ou não são amigos Lula e o narco-ditador, ditador da Venezuela, Maduro? Está claro, desenhado, ou precisa desenhar, o ministro Alexandre de Moraes? Precisamos desenhar ou está claro? Quando nós associamos e víamos as publicidades que deveriam ter ido ao ar, não ter sido suspensa, para alertar o Brasil desse risco, é porque nós tínhamos informações reais, inclusive de Guaidó, que está aqui, que esteve aqui nesse parlamento, me lembro muito bem, na época do impeachment da presidente Dilma, estivemos juntos, pessoalmente aqui, Guaidó. E eu me lembro dos relatos de Vossa Senhoria, aqui neste parlamento. E eu tinha testemunho vivo da minha família que viveu aí na Venezuela, neste período. Então, parlamentares, eu venho aqui com muita preocupação. O que aconteceu no Brasil não pode ser visto com naturalidade. Graças a Deus, Deus ama tanto o Brasil, Guaidó, assim como ama a Venezuela também, porque Deus, Ele olha a todos os povos, Ele olha a raça humana. E nos olha a todos por iguais, independente de país, de raça, de credo, de nada. Graças a Deus, houve o fatídico ataque da equipe de Maduro e do GSI do Brasil a uma jornalista que acabou de vez de sepultar, quem ainda queria defender. Até a esquerda estava com vergonha ontem no plenário, não tinha nem moral para defender, até tiveram que fazer solidariedade à jornalista. Deus sempre conserta, apesar da gente achar que tem coisa errada, Deus sempre reescreve a história. A história está sendo escrita. É ditadura sim o que tem na Venezuela. Aquilo não é um Estado democrático de direito. O que há na Nicarágua, idem. E o governo do presidente Lula flerta sim. São amigos, são companheiros, se protegem. E tem planos ainda de ajudar financeiramente. Parece que não tem problema econômico no Brasil. Aí depois critica a política externa do presidente Bolsonaro, que não se relacionava. É lógico, o presidente Bolsonaro queria resolver os problemas do Brasil.
O presidente Bolsonaro ficava viajando, como está o atual presidente, que viaja mais para fora e acha que no Brasil não tem problema, enquanto os brasileiros estão aqui. Desemprego aumentando, inflação disparando, tudo. A situação econômica é um caos. Taxa de juros lá em cima. Por quê? Porque não tem um presidente que governa para o Brasil. Graças a Deus, o ataque à imprensa vai ficar para a história. E eu duvido, deputados e senadores, que esse ditador voltará ao Brasil. Até porque se voltar, tem que voltar para ser preso. Eu espero que esse ditador nunca mais pise os pés aqui e que enquanto tiver esse governo aí, esse desgoverno, que para mim é desgoverno, enquanto estiver, que não cometam o mesmo erro mais, que até os petistas estão criticando. Os petistas estão criticando o presidente Lula pelo que aconteceu, para ver a gravidade dos fatos. Então, Guaidó, nossa solidariedade ao povo venezuelano. Sua presença aqui, mesmo aqui online, honra muito esta casa. Nós ainda acreditamos, apesar da ditadura na Venezuela, que Deus, de alguma forma, há de usar instrumentos estrangeiros ou o próprio povo para um dia se libertar dessa ditadura. E que no Brasil sirva de exemplo, o exemplo de vocês sirvam para nós. E aqueles que, eu vou ter que repetir a frase que eu não gosto, porque eu não gosto nem de falar o nome do descondenado, que eu chamo de descondenado mesmo, acho que eu não tenho que promover o nome dele. Mas aqueles que fizeram L, eu fiquei feliz demais de ver os Twitter, daquela turma todinha, aquela turma da Carta da Democracia, fizeram recebeu o ditador, absurdo a agressão a jornalista. Continuem fazendo L. Continuem fazendo L, porque o caminho que o Brasil seguirá, se essa turma não entender a gravidade do que fizeram na última eleição, é da Venezuela para pior. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, respeitando o Guaidó. A Venezuela, sua soberania, a história do país, mas as dimensões brasileiras, elas são infinitamente maiores do que a Venezuela. Imaginem se isso aqui se torna de verdade uma Venezuela. Estamos a caminho disso. Mas graças a Deus, Deus permitiu um Congresso bem conservador. Homens sérios, homens decentes. E aí nessa eu quero ser justo. Eu não digo que tem homens sérios só no nosso campo da direita. Tem alguns lá que talvez estejam até cegos, como eu já fui adolescente, todo adolescente, estudante na minha época depois da redemocratização, fui petista, já cometi esse pecado, mas me arrependi a tempo quando encontrei a primeira carteira de trabalho, a azulzinha, que fui empregado, com salário mínimo aos 16 anos, deputado Marcel Van Hatten. Trabalhava numa locadora de vídeo, ganhando um salário mínimo, tenho minha carteira assinada com muita honra até hoje. Curou. Quando eu vi o primeiro boleto bancário, eu me curei do esquerdismo. Nunca mais. Aí, a partir de lá, a gente começou a entender o que é a vida de verdade. E que nos livros, o socialismo é muito bonito. Na história contada por quem a conta, parece que é a sétima maravilha do mundo. Na prática, não funcionou e não funcionará em nenhum lugar do mundo, assim como não funciona na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, e não funcionará no Brasil. Que Deus nos livre dessa gente o quanto antes possível, e que o Brasil volte a ser uma pátria democrática, com um governo que respeita as liberdades e que não faz aliança com ditadores. Minha solidariedade, Guaidó, à sua nação, ao povo venezuelano, que são irmãos nossos, e enquanto pudermos, como Brasil, estar acudindo o povo que lá passa fome, que tem necessidade, eu acho que o nosso país jamais pode fechar as portas para os nossos irmãos venezuelanos, seja o governo que aí estiver, para que vocês possam ter guarida aqui. Eu sou recebido na padaria que compra o pão no bairro que mora no Rio de Janeiro, todos os dias, por uma venezuelana que está lá trabalhando no atendimento do balcão da padaria onde eu compro o pão. E eu converso com ela todos os dias, até para gastar um pouquinho o meu espanhol, para atualizar o meu espanhol, converso com ela todos os dias. E ela me conta cada história da sua família, com o coração dilacerado de estar aqui. Não abro a hora que não. Ela fala com o coração dilacerado da tristeza que está, expatriada, por mais bem recebida que ela seja no Brasil. Guaidó, nossa solidariedade a você,
Guaidó, a todos os seus colegas, aqueles que de alguma outra forma tiveram que fugir do país por ser oposição ao ditador, e a todos que estão exilados, morando em outras pátrias. Que em breve a gente possa ver uma história diferente para a Venezuela, é o meu pedido a Deus e o que espero que aconteça o mais breve possível. Obrigado, deputado Marçal, pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Esse é o nosso vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Sócio Cavalcante. Uma alegria tê-lo conosco aqui e muito feliz por ver o interesse enorme, presidente Guaidó, que essa audiência gerou nos parlamentares. Não param de chegar parlamentares aqui. Eu não sei quanto tempo o senhor ainda tem, eu gostaria que o nosso líder da oposição no Senado pudesse falar. O tempo já está se esgotando. Vou passar então para o senador Rogério Marinho. Eu não sei se mais alguém tem premência de falar, senão a gente encerra depois. Senador Rogério Marinho. Primeiro, saudar aqui a todos os deputados que estão presentes, ao senador Girão, saudar aqui ao Marcel Van Hatten, que preside essa audiência pública, e o nosso convidado aqui, o Guaidó, que é o presidente da Venezuela, exilado. Apenas para colocar aqui, em função da exiguidade do tempo, imagino que o nosso Guaidó está aí inquieto, porque queria ouvir aqui o sócio falar em espanhol e não foi frustrado, né? Dizer da nossa solidariedade, que precisa ser expressa com atos, não apenas com palavras. Né? Ontem a Câmara Federal aprovou uma moção de protesto pela visita, né, do ditador Maduro aqui no Brasil. Nós estamos, nesse momento, no Senado da República, recolhendo assinaturas para apresentar uma moção amanhã, por ocasião da votação das medidas provisórias que chegarão ao Senado da República. O nosso Girão, que é o vice-líder da oposição, nos orienta também a votar na CREDEM. Vou passar para ele aqui essa missão que ele vai cumprir brilhantemente. Nós estamos num momento muito grave de transição política em que há uma relativização das platitudes que são pronunciadas praticamente todos os dias pelo presidente da República. O Lula tem nos brindado com obviedades e com afrontas ao Estado de Direito, né, de uma forma recorrente. Eu acho que o papel da oposição tem sido encurtado pela própria maneira como o Lula tem se comportado. Às vezes me perguntam de que maneira a oposição tem que se comportar no Senado. Olha, a gente tem que primeiro brigar com os ministros que fazem parte desse governo, porque um, quando fala de manhã, o outro o desacredita à tarde. Mas aqui o tema são as nossas relações internacionais e como o Brasil deve se comportar diante das graves agressões aos direitos humanos que são perpetrados num país que é vizinho a nós, a Venezuela. Quem teve a oportunidade de ir a Pacaraima e conheceu de perto a realidade dos venezuelanos exilados que chegam ao Brasil através da fronteira, sabem que esse espetáculo de degradação, de ataque à dignidade das pessoas, que é feito de uma forma cotidiana por aquele país, é uma agressão à humanidade como um todo. Quando nós vemos que a esquerda, de forma seletiva, aponta o dedo para algumas pessoas, de uma forma, eu diria, inclusive contraditória e eivada de conceitos prévios, e esquece que aqui na América Latina nós temos pelo menos 3 exemplos das mais cruéis ditaduras que existem no nosso mundo contemporâneo. A Nicarágua, onde o Daniel Somoza tem se especializado em atacar as religiões, aqui está o Sóstenes, tem atacado o princípio da liberdade religiosa, além de calar, de punir, de prender, de emudecer os seus opositores sobre o beneplácito aqui do governo brasileiro atual. Tem Cuba, que é um exemplo de como a democracia é exercida de maneira tortuosa, a tal da democracia aspiada, que é colocada como se fosse um escudo por aqueles que defendem a esquerda no Brasil, como um exemplo, como se fosse uma Suécia na América Latina. E nós sabemos que existem campos de concentração para prender opositores do regime. Então o Brasil não tem dado bons exemplos do ponto de vista de relações internacionais na hora em que o presidente da República, dentro da liturgia que reveste o cargo,
recebe um ditador e afirma que as críticas que são feitas àquele país são fruto de uma narrativa para desacreditar, né, o seu amigo ditador Nicolás Maduro. Isso é um escárnio, isso é uma zombaria que é feita contra a sociedade e uma clara demonstração da falta de completa relação com a realidade que nós vivemos. Esse cidadão certamente vive num país diferente, que se denomina Nárnia, e não no Brasil, né? Então eu espero que todos nós aqui no Parlamento façamos a nossa parte. O Brasil vive, repito, um grave momento, e o Brasil espera que cada um de nós, dentro dos seus limites e do exercício dessa prerrogativa parlamentar que nós temos, né, precisamos nos irmanar, sensibilizar outros parlamentares para entenderem que a democracia, para ser preservada, né, ela precisa ter, antes de tudo, a liberdade, que é o que nos embala, que nos conduz, que estabelece o contraditório. Então, dizer aqui ao Guandó que ele, para nós, é um exemplo de resiliência, é um exemplo de combatividade, é um exemplo de quem não abriu mão do seu país. E todos nós aqui também não abrimos mão de continuar a acreditar no Brasil. Então, tem a nossa solidariedade, estamos juntos sempre. Obrigado, senador Zé Marinho. 1 minuto, Tomás, para o deputado General Pazuello, e depois passamos para as considerações finais do presidente Guaidó. General Pazuello, Vossa Excelência quer falar. Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Obrigado. Senadores, deputados da mesa, para ser rápido. Nosso presidente Guaidó, já um ilustre conhecido. Estou aqui ladeado pela Belândria, nossa embaixadora, que ficou conosco esse tempo todo aqui no Brasil e continua hoje. E eu ouvi hoje aqui, tanto do nosso lado, colocando as verdades sobre a Venezuela, quanto do lado do governo, tentando defender posições do nosso presidente da República atual. E com o meu grau de conhecimento do problema, eu achei que estava tudo muito raso ainda, tanto na nossa forma de abordar quanto na defesa deles. Eu não tive coragem de começar a falar, porque ia ser uma coisa muito longa e não farei agora. Mas eu tive 2 anos ininterruptos na fronteira de Pacaraima, comandando a Operação Acolhida, implementando a recepção de 642 mil venezuelanos em 2 anos, que chegaram de maneira muito pior da que vocês conseguem se expressar aqui. Mas muito pior. Vocês que foram visitar, vocês não viram nada. Desculpa, não conseguiram ver nada. É muito pior do que vocês estão falando aqui. É o último grau da vulnerabilidade humana. É o último grau. Pessoas que morrem na fila de fome. Você olha, a pessoa te olha e morre. E tu corre para acudir, é um ataque cardíaco, morreu de fome. As mulheres tinham bicho em todos os buracos. As pessoas se prostituíam nos últimos meses para chegar em Pacaraima, porque o resto já tinha ido no caminho. Eu não vou entrar em mais detalhes para colocar para vocês, porque é muito pior ainda. E o nosso país recebe hoje 600 venezuelanos por dia. Hoje, não foi ontem, hoje 600 venezuelanos chegam e são recebidos pelas Forças Armadas do Brasil e mais 115 aproximadamente agências brasileiras e internacionais que cuidam dessa missão. E isso é um grau que nos dá direito de dizer que nós não podemos abrir mão das relações com a Venezuela. Não podemos nos confundir. Porque nos confundem. Nós temos que vender alimentos, alimentá-los, tratar, material de necessidade básica. É um povo que está completamente vulnerável. Longe de ombrear ou carimbar Nicolás Maduro. Longe. Mas nós temos que ter as relações. Temos que ter as relações porque é uma verdade. Nós não podemos simplesmente abandonar a Venezuela e dizer que isso aí não é problema. Não haverá
ninguém de fora para salvar a Venezuela, Guaidó. Ninguém. Como não houve ninguém para salvar a Polônia, como não houve ninguém para salvar o Laos, como não houve ninguém para salvar a China, como ninguém para salvar Cuba. Ninguém vai salvar a Venezuela, ninguém vai salvar o Brasil. Quem salva a Venezuela são os venezuelanos, custe o que custar. Quem salva o Brasil são os brasileiros, custe o que custar. Não esperem ajuda, não haverá. Essa é a verdade do comunismo. Nenhum país vai ajudar o outro. Vou lá ajudar. A verdade é essa. Então, eu espero que o teu exemplo de luta e de resiliência tenha servido para, nas negociações com o México, para as eleições do ano que vem, você consiga, junto com os demais candidatos da oposição, fazer uma chapa forte e que a gente consiga garantir uma eleição limpa e realmente começar novamente a Venezuela numa democracia correta. Esse é o meu desejo para você e estamos sempre prontos aqui para ajudar politicamente, ajudar no nosso nível aqui no que puder. Muito obrigado. Obrigado, General Pazuello, que é uma bonita história também, uma relação acolhida, mais que uma bonita história, muita experiência, como aqui nos relatou, e tantas mais que certamente ainda tem a nos contar. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu vou passar agora a palavra ao presidente Juan Guaidó. Apenas antes disso, presidente, eu gostaria de fazer um convite para que Vossa Excelência possa vir ao Brasil e estar conosco em algum momento em breve, com deputados, com senadores, presencialmente. Tenho certeza que todos aqui vão concordar com esse convite, para que Vossa Excelência, nosso vice-presidente da Câmara dos Deputados, nossos líderes na Câmara e no Senado aqui, para que Vossa Excelência possa ser bem recebido e acolhido como merece o povo venezuelano e não da forma como foi recebido um ditador aqui que merece todo o nosso repúdio. Vossa Excelência tem o nosso apreço e queremos vê-lo em breve aqui no Brasil, portanto fica o convite e o aplauso de todos. Senador Nariño, muchísimas gracias por sus palabras. El diputado Sóstenes, vicepresidente de la Cámara. Le agradezco mucho. Algunos congresistas y diputados preguntaron si algunos tenían que comer en Venezuela carne de cachorro o de animales domésticos. En algunos casos es peor, en algunos casos no hay que comer. Por eso, como narraba el congresista general Pozuelo, agarran a sus hijos, entregan todo lo poco que tienen y arrancan a caminar miles buscando refugio, buscando cobijo. Esa operación acogida que vio los horrores de una dictadura, que vio los horrores, lo sintió en carne propia como hermanos, no solamente por vecinos, sino por de lucha que tenemos en este momento. Y ustedes lo vivieron por algunos minutos en el ataque a periodistas en Brasil, en medio de cámaras, en medio de transmisión oficial. Imagínense lo que hacen cuando no lo ven a cámaras, cuando no están de visita, y los horrores a los que someten hoy en Venezuela la prensa libre y a los que hoy resistimos en Venezuela. Es mucho peor. Y esto de nuevo lo sabe el presidente Lula, que tomó posición, no en favor de la democracia, no en favor de los derechos humanos. Lamentablemente se puso del lado del dictador, se puso del lado de quien hoy no solamente socava la democracia, sino la destruyó en el caso de Venezuela. Por eso les decía que cuando se habla de que es narrativa, eso que narraba, que contaba, que da testimonio el general Pozuelo, se hace nuevamente víctima a esas mujeres que fueron incluso violadas para llegar ahí, o a estos periodistas que atacan, censuran y encarcelan en Venezuela, o quienes torturan en este momento. Los 7.5 millones que quieren regresar a Venezuela, un cuarto de nuestra población. Congresista Marcelo, agradezco la invitación, nos vemos pronto en Brasil para llevar la voz de millones que quieren regresar a su país, que luchan y luchamos por la democracia en el Pozuelo, y lo vamos a seguir haciendo desde el terreno, desde la lucha, desde el riesgo que ha implicado esta trágica dictadura. Pero quiero de nuevo agradecer. Como les dije, la democracia siempre está en juego. Queda claro del lado de quién se puso el presidente Lula en el caso de Venezuela y con la democracia en definitiva. Pero queda claro también del lado de quién está el Congreso brasilero y los brasileños. Del lado de la democracia,
del lado de la dignidad, del lado de la lucha, de la resistencia y del abrazo fraterno de quienes reciben a refugiados e inmigrantes, pero también del brazo fuerte de quienes acompañan la lucha por la democracia, y tengan la seguridad de que vamos a seguir hasta lograrlo. Con el favor de Dios, no más pronto en Brasil, para seguir llevando la voz, no solamente de millones, sino de los que luchamos juntos por la libertad y por la democracia. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, seguimos ahí. Presidente Sóstenes quer falar. Presidente Guaidó, ahora sí voy a gastar el español que me pidió aquí mi senador Rogério Marinho. Es con mucho gusto, como uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, que hago la invitación oficial para que vengas. Estaré vicepresidente hasta diciembre de 2024, y hasta esta fecha estás invitado oficialmente para ser recibido como una autoridad de verdad de un país democrático llamado Venezuela. No como ocurrió ahora, y está la invitación oficial nuestra, y lo esperamos aquí con mucho gusto, y estoy seguro que este Congreso ha de honrar a alguien que respeta la democracia, a alguien que valora sin duda alguna un país y las reglas democráticas de todos los países del mundo, distinto de lo que ha pasado aquí esta semana. Entonces será un gusto, lo esperamos muy pronto. Que Dios te bendiga. Em perfeito espanhol, vice-presidente Sóstenes Cavalcante, feita a invitação oficial. Muchísimas gracias, presidente. Nos vemos en Brasil. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. E viva Venezuela, viva o Brasil. Viva!